Arthur Silva, e eu sabia que esse comentário maldoso aqui ia voltar. Arthur voltando e as derrotas voltando. Tudo está ao seu devido lugar, né? O Arthur saiu de férias e, curiosamente, o Vitória começou a melhorar. Arthur voltou das férias e o Vitória começou a perder um jogo hoje que não poderia perder, né, Arthur? Agora falando sério, brincadeiras à parte, boa noite para você. Foi um jogo fraco, né, tecnicamente, né? Um jogo ali modorrento, um jogo duro de assistir. O Vitória teve até uma chance ali no segundo tempo, né? Que poderia ter feito 1-0, não fez, e aí no final da partida ali, na parte final do jogo, o Cap, né? O Atlético fez o gol, fez 1-0 e freou, né? Freou essa reação do Vitória, que, assim, é um banho de água fria, né? Porque depois de você ganhar do Fluminense fora de casa, aos 90 minutos de jogo, você tem um jogo em casa contra o Atlético Paranaense, que está irregular, né? Demitiu recentemente o Cuca. Na verdade, o Cuca pediu para sair, mas é um time que está oscilando aí nesse momento na temporada. E você não conseguir pelo menos um empate é algo que realmente dá o ânimo abaixa bastante, né? Fala, Fábio. Boa noite, todo mundo que está aqui assistindo. Primeiro mandar um abraço aí para Vini, que foi quem trouxe esse comentário aqui no chat. Veja, eu voltei e o Vitória venceu na rodada passada e o Vitória está fora da zona. É Então, verdade, é verdade. não Você vamos, não comentou, né? vamos. Fluminense e Vitória. Isso, exatamente. Não sejamos injustos. Mas aí, Fábio, já falando sobre o jogo e trazendo como primeira análise isso que você comentou do resultado, não tem como não ser um banho de água fria, né? Querendo ou não, o Vitória vem numa reabilitação. Antes dessa partida, o Vitória tinha conseguido 2 vitórias seguidas dentro de casa, né? Enfrentando o Internacional, enfrentando o Atlético Mineiro. Duas equipes que talvez, né, se a gente fosse fazer uma análise, chegaram para enfrentar o Vitória mais favoritas do que o Atlético Paranaense, chegou hoje até. É, embora o Atlético Mineiro a gente saiba que tinha aquele contexto de estar com desfalques, etc., mas esse Atlético Paranaense também estava, né? E faz parte do campeonato agora, basicamente todo mundo está jogando desfalcado nesse momento por causa da Copa América. Realmente era uma janela de oportunidade muito boa para o Vitória, porque era uma partida dentro de casa contra um adversário que, por mais que seja um adversário qualificado, e a gente vê pelo posicionamento na tabela do Atlético, né? O Atlético, mesmo com tudo isso que o Fábio falou, o Atlético chegou para enfrentar o Vitória como sexto colocado, e eu acho que com a vitória ele virou quinto colocado. Então realmente é um confronto contra a equipe da parte de cima da tabela, mas uma equipe que vem passando por um momento de instabilidade, né? Como você bem disse, Fábio, uma equipe que saiu o comando, que estava com apenas, eu acho que uma vitória nos últimos 8 jogos, 7 jogos, algo assim. Então, realmente era uma oportunidade para o Vitória e numa rodada que também ajudou um pouco, né? Porque a gente teve o Vasco não venceu, teve o confronto direto ali Fluminense e Grêmio, que aí não tinha muito o que fazer, mas o Atlético Goianiense também não venceu, embora alguns empates ali que não eram tão na conta, né? O Vasco conseguiu um pontinho contra o Botafogo, o Atlético Goianiense um pontinho contra o Atlético Mineiro, mas era uma oportunidade para o Vitória conseguir abrir uma margem da zona de rebaixamento e enfrentar o Corinthians, que o Vitória vai pegar na próxima rodada, até com um pouco mais de tranquilidade, né? Com um empate assim, sendo um excelente resultado e tudo mais. Agora o Vitória perdeu. Não acho também que é o fim do mundo, são resultados que acontecem. Um resultado como esse dentro de casa com o Atlético Goianiense. Eu acho que o que preocupa mais é o que a gente viu dentro de campo, mais do que até o resultado em si, sabe? E aí, já entrando na análise da partida, o Vitória hoje ele foi basicamente para o jogo com a mesma escalação da partida contra o Fluminense. A única mudança foi a volta de Lucas Esteves na lateral esquerda, que com o Carpini vem ganhando essa posição de titular, né, de PK, e de forma merecida, inclusive. E aí foi um Vitória que começou o jogo ali, os primeiros 10 minutos, dá para a gente dizer que foi um retrato parecido com a partida que a gente viu do Fluminense. Um Vitória que chegava bastante no último terço de campo, mas não conseguia ser contundente, não conseguia transformar essa chegada na última parte do gramado em chances de gol, em oportunidades claras de gol, vacilava normalmente ali na hora de concretizar a jogada. Na verdade, dos 10 minutos para frente, esse cenário ele até piorou, porque eu faço esse recorte ali de 10 minutos só para ser um pouco justo com talvez o que tenha sido o melhor momento do Vitória no primeiro tempo, não no jogo, tá? Mas talvez no primeiro tempo foi onde o Vitória ainda conseguiu alguma coisa. Na reta final ali ele até volta a levar algum
perigo mínimo ali a meta do Atlético Paranaense, mas a verdade é que no geral foi um primeiro tempo em que o Atlético Paranaense foi melhor do que o Vitória, tá? Um Atlético Paranaense que conseguiu controlar melhor o jogo, se portou muito bem defensivamente, não deu muito espaço para o Vitória. Então, se por um lado era um Vitória que chegava no último terço, mas não conseguia criar, analisando sob outro prisma, também era o Atlético Paranaense que conseguia marcar muito bem, né, a equipe do Vitória. Um Vitória que chegando pela direita, a dobradinha William Lepo e Mateuzinho não funcionou. Lucas Esquivel teve muita vantagem ali por aquele lado. Um Vitória que pelo meio também não chegou muito. William Oliveira, que é aquele volante dos três ali que jogam no Vitória, que acaba aparecendo mais como elemento de surpresa, também não apareceu tanto nessa partida. Leonaldi apareceu um pouco mais, mas eu sinto que Leonaldi, ele hoje mais uma vez jogou aberto pela esquerda, né, como um volante que joga mais pela esquerda. Eu sinto que ele tem uma certa dificuldade porque ele é destro, né? Então, por mais que eu tenha até gostado da atuação dele, mas eu sentia que ele tinha muitas vezes na chegada à frente um pouco de dificuldade para dar seguimento. E um Vitória que no lado esquerdo foi pouco ao ataque e que com 10 minutos perdeu o Oswaldo, né? Oswaldo foi titular na partida de hoje, mais uma vez, já tinha sido titular contra o Fluminense, com 10 minutos mais ou menos, ou até um pouco antes, ele sente ali uma lesão e é substituído por Zé Hugo. E eu acho que essa mudança aqui de Oswaldo por Zé Hugo, ela traz duas mensagens importantes sobre a partida. A primeira é de que foi o primeiro sinal ali da questão de desgaste, que eu acho que foi uma tônica da partida. Um Vitória muito desgastado, um Vitória que teve uma partida complicada contra o Fluminense na quinta-feira, né, que ele conseguiu um resultado super importante, e que já voltou a campo hoje, e que é uma realidade que o Vitória, spoiler, vai ter daqui para frente, pelo menos nesse mês, tá? De julho, a gente sabe que é um mês aí que vai ter muito jogo de meio e final de semana, puxando muito do elenco, e a gente sabe que o elenco do Vitória é um elenco limitado, né? Então, eu vou falar um pouco mais ali das lições que esse jogo traz, mas já deixando aqui essa mensagem que esse jogo ele fortalece aquela mensagem que a gente vinha trazendo de que o Vitória reagiu, o Vitória tem um caminho, mas o Vitória vai precisar se reforçar porque o elenco é muito limitado e eu acho que hoje ficou claro, né? Então, com 10 minutos ali, o Vitória perdeu o Oswaldo por desgaste físico, ele sentiu uma lesão muscular e entrou o Zé Hugo. E o segundo ponto que deixa de mensagem ali é que Zé Hugo entrou muito mal, sabe? Na avaliação, nem sei se muito mal, na avaliação ali a gente vai ver, mas não entrou bem. Né? Zé Hugo, que no jogo passado basicamente decidiu a partida para o Vitória, hoje ele teve basicamente 90 minutos de jogo, né? Porque se a gente coloca os acréscimos, vai ficar algo muito próximo disso. Então é quase como se ele tivesse sido titular e não conseguiu performar da mesma forma. É bem verdade que a equipe como um todo não performou, mas ele não entrou bem. Então, como eu falei, o Vitória pela direita não funcionou tão bem, pelo meio chegou pouco e pela esquerda também chegou menos do que pela direita e também não conseguiu ir tão bem. Então, foi um primeiro tempo de controle do Atlético, o Atlético marcando bem, sem dar muito espaço para o Vitória, e um Vitória que meio que se acomodou, sabe, em relação a isso, sabe? Não teve muita criatividade, não conseguiu criar jogadas diferentes, tirar um coelho da cartola ali. Então, foi um primeiro tempo em que basicamente não, eu acho que Léo Link não trabalhou, que é o goleiro do Atlético Paranaense. Eu não lembro de nenhuma participação dele no primeiro tempo. As únicas finalizações que o Vitória teve foram já na reta final, como eu tinha falado antes, né? Na reta final, o Vitória levou um resquíciozinho de perigo com duas finalizações que foram para fora, de fora da área, né? Uma com Lucas Esteves e outra com Luan. Essa do Luan que até levou um pouquinho mais de perigo, passou um pouco mais próximo, mas também nada demais. Talvez o lance de maior perigo do Vitória tenha sido um lance com o Mateuzinho na direita, que ele vai cruzar e o cruzamento é bem fechado e quase que vira uma finalização ali, mas claramente um lance sem querer, mas foi o lance que levou o maior perigo, mas muito pouco, sabe? Um primeiro tempo realmente bem pobre do Vitória. É bem verdade que o Atlético Paranaense também não teve grandes chances, não foi aquele grande domínio do Atlético a ponto de você dizer, pô, a qualquer momento vai sair um gol. Mas eu acho que o Atlético, dentro da sua proposta, dentro do que se propôs a fazer no Barradão, foi o que saiu melhor no primeiro tempo. O Atlético, no primeiro tempo, eu acho que ele teve de chance mais clara, uma jogada pela direita que Zapelli finaliza para fora, e teve uma finalização de Julimar, que Lucas Arcanjo faz uma defesa ali no canto. Então, foi o primeiro tempo até que dá pra gente dizer bem ruim. Tá? O jogo como um todo foi um jogo ruim, tá? Para quem estava assistindo, mas o primeiro tempo especialmente. E aí, quando desce para o intervalo, a gente até já percebeu alguns jogadores ali que o Vitória pensava em mudança, né? E já volta para o segundo tempo, o Vitória com duas mudanças. Né? Eu já imaginava que o Vitória ia mudar, tanto pela atuação ruim do primeiro tempo, como pela questão do desgaste, como também pela questão de paradas de substituição, né? Porque já tinha gastado uma parada no primeiro tempo com a lesão de Oswaldo.
E aí o Vitória volta com duas mudanças, né? Ele volta com Rodrigo Andrade no lugar de William Oliveira e Janderson no lugar de Mateuzinho. E na transmissão foi dito, né, que Carpini explicou que a mudança tinha uma questão física, né, que era um cuidado ali para não acabar estourando esses jogadores, porque são jogadores muito importantes para o time que ele não pode perder para a sequência do campeonato. Ele ainda citou que a questão de Janderson é porque ele era um atacante, ia ser mais agudo do que Mateuzinho e que a equipe precisava ir mais para frente. E aí na reta. Mas no lugar do Rodrigo Andrade, não era melhor o Jean Mota para o time tentar ficar um pouco mais com a bola? Isso, exatamente, concordo. Eu acho que na verdade, Jean Mota deveria ter entrado ou nessa alteração, ou na última alteração, quando ele coloca Culebra, por exemplo. Eu acho que havia espaço para ele colocar Jean Mota ou Daniel Ele nem Júnior, entrou algum desses dois no jogadores. final das contas, né? Exatamente, nenhum dos dois entrou e eu não entendi. Eu acho que o Vitória poderia, né, Carpini no caso, poderia ter acionado Jean Mota, principalmente, que é o jogador que mais vem entrando, mas se não, Daniel Júnior, sabe, algum jogador mais que assim, que consegue jogar pelas pontas, que tem velocidade, mas que seja um pouco mais pensador, né? Armador ali, eu acho que talvez tenha faltado um pouco isso. Né? A entrada de Rodrigo Andrade, spoiler também, Rodrigo Andrade para mim não entrou bem na partida. Mas no começo do segundo tempo foi o melhor recorte do Vitória no jogo. Tá? O Vitória que no primeiro tempo não levou perigo basicamente nenhum para Léo Link. No começo do segundo tempo ele tem uma blitz ali que em 4 minutos já tem umas 3 defesas do goleiro do Atlético Paranaense. Já com 1 minuto tem um lançamento de Wagner Leonardo que Alejandro recebe, faz o pivô e aciona Rodrigo Andrade, que tinha acabado de entrar, e ele finaliza da entrada da área para longe. Depois tem uma jogada, mais uma vez um lançamento, Kaique Rocha do Atlético Paranaense, ele corta mal e a bola sobra para Alejandro, ele tabela com o Lucas Esteves e finaliza para uma boa defesa de Léo Link, talvez a principal chance do Vitória na partida. Foi marcado um impedimento nesse lance, mas pelo replay parecia não estar impedido, tá? Lucas Esteves na jogada. Era um lance que se virasse gol, ia pro VAR, ia para as linhas, não dá para a gente cravar aqui o que é que ia acontecer, mas parecia que não estava impedimento, uma boa chance ali. Pouco tempo depois, uma jogada de Janderson pela direita, ele vem puxando, aciona Zé Hugo, e Zé Hugo faz uma finalização e Léo Link coloca para escanteio, e nesse escanteio, um cruzamento de Lucas Esteves, cabeçada de Wagner Leonardo e mais uma defesa de Léo Link. Então, assim, em 4 minutos do segundo tempo, o Vitória fez Léo Link fazer 3 defesas que no primeiro tempo eu não me lembro de nenhuma, né? E já deu ali uma esperança para o torcedor. Pô, a equipe se recuperou, vamos agora para cima. Mas dali para frente, a Vitória foi aos poucos, né, perdendo essa presença no ataque, perdendo essa força ofensiva. Acontece ainda aos 14 minutos uma chance também muito boa do Vitória, um cruzamento. A bola fica num bate e rebate ali, sobra para o William Lepo e ele acaba furando, o que seria uma excelente chance para o Vitória. Mas depois dos 14 ali, já até mais ou menos os 20, o Atlético Paranaense já consegue retomar o controle do jogo, mais ou menos parecido com o que aconteceu no primeiro tempo. Né? O Atlético fica mais com a bola, não leva muito perigo, não sofre muito com vitória, perdão, e começa a ter algumas chegadas de perigo ali no segundo tempo. Então, ali para mim, Fábio, no intervalo eu entendo ele não ter colocado Giamota, não ter colocado o jogador. Mas eu acho que quando chega ali mais ou menos aos 20 minutos, um pouquinho depois, quando a gente percebe que o Atlético controla novamente a partida e aquele sentimento de que o jogo estava mais para o Vitória, ele se passa, eu acho que era o momento de ter acionado Giamota para talvez ser o que ia dar essa mudança de chave, né? Ser, pô, vou colocar o jogador aqui que talvez ele vá fazer com que a gente retome esse controle do jogo, retome essa criação de jogadas, que foi um momento que o Vitória realmente perdeu qualquer criatividade dentro de campo, e o Atlético foi crescendo. O Atlético foi crescendo, foi começando a gostar do jogo, começando a chegar com um pouco mais de perigo. A zaga também começou a dar uma batida de cabeça em alguns lances. A gente começou a perceber isso. Pouco tempo antes de sair o gol do Vitória, tem um lance, né, que deixa eu ver se eu lembro agora quem foi o jogador. Foi Pablo, tem um lançamento, o Pablo está justamente entre Caio Vinícius e Wagner Leonardo. Wagner Leonardo está na frente dele, Caio Vinícius atrás. Pablo ganha dos dois e chuta cara a cara com o Lucas Arcanjo, a bola vai para fora. Isso foi, sei lá, 2 minutos, 3 minutos ali antes do gol. Pouco tempo depois, sai o gol do Atlético, numa jogada de lançamento, salvo engano, de Kaique Rocha, o zagueiro, para você ver, o zagueiro já estava quase no meio campo ali, como era um momento ali do Atlético realmente mais à vontade na partida, chegando com mais gente na área do Vitória. Pablo faz uma parede perfeita com Caio Vinícius, né, segurando ali, fazendo o pivô perfeitamente, e Julimar recebe sozinho
para fazer o gol do Atlético, isso já faltando ali 10 minutos para acabar o jogo. Um banho de água fria tremendo para o Vitória. Mas um gol que dá para se dizer que merecido. Tá? Porque realmente, se a gente pega os 90 minutos, o Atlético não fez uma grande partida, mas o Atlético, para o que se propôs, para o que buscou, para o que tinha de objetivo, ele conseguiu cumprir e controlou a partida ali por pelo menos 75, 70 minutos. Sabe? Tirando esse recorte do segundo tempo ali, de 20 minutos, 15 minutos, em que o Vitória realmente conseguiu abafar o Atlético e chegar com perigo, fazer o goleiro trabalhar, o Atlético no restante ele foi mais senhor da partida, não foi dominou completamente, mas controlou um pouco mais o jogo e levou mais perigo do que o Vitória, e por isso acabou chegando ao gol. Um lance para mim que tem uma falha muito grande ali de Cáceres, que tinha entrado no lugar de William Lepo. O William Lepo não fez uma boa partida, a gente já vai entrar aqui nas análises individuais, mas Cáceres foi decisivo ali para essa derrota, porque Caio Vinícius estava meio que cada um pegando um, né? Wagner Leonardo marcando um atacante, que eu não vou lembrar agora quem é. Eu acho que era o Emerson, que é um garoto da base que tinha acabado de entrar, que tinha acabado não, já tinha entrado há um tempinho no Atlético, que ele entrou no segundo tempo. Caio Vinícius com o Pablo, que Pablo inclusive faz uma parede muito boa. E aí o outro que estava mais à direita, que era Julimar, deveria justamente Cáceres estar marcando ele. Mas Cáceres está meio desligado e aí quando a bola sobra ele ainda tenta correr, mas já é tarde demais e o gol acaba acontecendo. Depois dali o Vitória nem tem muitas forças para reagir, tá? Nem lembro de nenhuma chance do Vitória, talvez uma chegada com o Zé U, que ele pede pênalti, o árbitro marca um toque na mão dele, eu acho que não houve nenhuma das duas coisas, nem o toque na mão, nem o pênalti, mas um Vitória que realmente, no geral, dá pra gente dizer que fez uma partida ruim, teve um recorte muito curto ali em que conseguiu criar chances, e eu acho que faltou para o Vitória talvez ter sido eficiente nesse recorte de jogo. Né? Contra o Fluminense, que a gente analisou aqui na quinta-feira, foi um Vitória que também não fez uma partida esplendorosa, não foi senhor da partida o jogo inteiro. Na verdade, no segundo tempo, o jogo foi muito mais do Fluminense do que do Vitória, mas ali o Vitória soube ser eficiente. Né? Fez um primeiro tempo muito melhor do que hoje, tá? O Vitória. Mas no segundo tempo, quando o Fluminense estava melhor, o Vitória foi eficiente. Teve uma oportunidade no contra-ataque. Zé Hugo fez uma belíssima jogada e Janderson, quando recebeu, matou. Talvez tenha faltado isso para o Vitória hoje. Mesmo numa partida ruim, o Vitória poderia ter conseguido um resultado positivo. Você bem falou, né? O Vitória teve chances ali para abrir o placar e aí a partida seria outra, né? Mas não conseguiu aproveitar e aí acaba amargando essa derrota. Eu acho que pesa muito a questão física, como eu já disse, mas eu vou destacar novamente já como lições ali para o futuro, né? Quando foi na quinta-feira, eu falei que Carpini encontrou um caminho para esse Vitória. Você já vê que o Vitória tem um norte, já tem uma forma de ser competitivo. É diferente do Vitória que a gente via há poucas rodadas, que a gente até estava junto aqui no programa, né, junto com o Minhoca, falando. Não tem muito que o torcedor do Vitória se apegar naquele momento, né? Porque a equipe, além de estar muito mal na tabela, com resultados ruins, você não tem ninguém para estrear que pode mudar isso, você não vê a equipe evoluindo dentro de campo, você não tem perspectiva. Agora não, o Vitória tem perspectiva, porque o Vitória vem sendo competitivo. Né? Essa foi a segunda derrota nos últimos 7 jogos e na derrota contra o Bragantino, o Vitória jogou até melhor do que hoje. Poderia ter conseguido um resultado interessante ali. Então é a equipe que compete. Até hoje mesmo, que não fez uma partida muito boa, competiu, esteve participando ali do jogo. Então existe um caminho, existe uma forma de jogar. Mas eu já deixava claro na quinta-feira. Precisa contratar de forma urgente porque o elenco é muito limitado. Eu acho que a partida de hoje mostrou isso de forma muito clara. Hoje a equipe sentiu o físico, sentiu a sequência de partidas, vai continuar sentindo, e quando precisou acionar o banco não colaborou, não conseguiu ajudar. Contra o Fluminense, o banco até entrou bem. Hoje, alguns jogadores talvez ali ajudaram um pouco, mas o elenco ele é pequeno, né? E o que hoje a gente está falando de banco, daqui a algumas rodadas pode ser que o Vitória, esses jogadores vão ter que ser titulares né? Porque o cansaço ele chega, né? Então o caso hoje que a gente viu, por exemplo, de no intervalo sair William Oliveira e Mateuzinho, porque Carpini estava com receio deles estourarem, talvez, não sei se contra o Corinthians, mas talvez no outro final de semana já não vão poder jogar de começo, né? Porque o CK tá alto, porque sentiram alguma coisa. Hoje foi Oswaldo, por exemplo, que a equipe perdeu. Então, é uma realidade de um campeonato difícil, de um campeonato longo, e eu acho que hoje isso ficou bem claro ali e talvez tenha cobrado o preço pro Vitória na partida. Muito bem. Vamos para as análises individuais agora. O nosso querido Alan Roberto vai colocar na tela o campinho, né, para analisar jogador a jogador da equipe do Vitória, né?
Arthur Silva já fez a análise geral do jogo, mas vamos à análise aí individual, começando pelo Lucas Arcanjo, Arthur. Eu vou colocar no Lucas Arcanjo, jogou bem, porque quando precisou ser acionado, ele foi bem. Né? Não teve muitos lances, tá? Porque o Atlético, como eu falei, controlou o jogo, mas não teve um grande volume de chances. O Atlético foi eficiente também, podemos dizer. Mas ele teve, nas vezes que foi necessário, participou bem. E eu queria destacar também que eu gostei de Lucas Arcanjo na construção de jogadas saindo de trás, tá? Teve muitas vezes que ele foi acionado para participar da saída de jogo e ele foi bem, acionando bem os zagueiros e tal. Então, por causa disso, eu vou dar esse jogou bem para ele, para Lucas Arcanjo. Né? Ficaria ali entre o jogou bem e o razoável, mas eu vou dar essa moral para ele aí. Acabou, inclusive, de renovar com Vitória por mais um ano, até o final de 2027, salvo engano. E é um goleiro que, depois da partida contra o Bragantino, alguns jogadores estavam ali alguns torcedores, perdão, ali na bronca, né? Porque ele teria falhado no primeiro gol, principalmente. Mas ele deu uma resposta contra o Fluminense, foi muito bem. Hoje também bem seguro. Então, acho que para reforçar aí que o Vitória tá bem servido, né, nessa posição. Bom, vamos para a zaga. O Caio Vinícius, mais uma vez, improvisado, né? Ali junto com o Wagner Leonardo. Avaliação da dupla hoje. Wagner Leonardo, eu vou colocar um razoável. Eu acho que Wagner participou bem da armação, como eu falei, ele faz muito essa bola longa, né? Essa ligação direta, que é algo que o Vitória acaba utilizando bastante. Algumas vezes funcionou muito bem. Esse primeiro lance de perigo que o Vitória tem no segundo tempo nasce de um lançamento de Wagner para Alejandro, que aproveita bem ali e aciona Rodrigo Andrade, que acaba chutando para cima. Mas eu acho que a zaga deu umas vaciladas ali. Eu acabei de falar, né, do lance pouco antes do gol que Pablo ganha a bola ali entre Wagner Leonardo e Caio Vinícius. Eu acho que tem um vacilo dele ali, então eu vou dar o razoável por causa disso. Não foi o melhor Wagner Leonardo que a gente já viu no Vitória. E Caio Vinícius eu vou no jogou mal, tá? Na última partida eu trouxe aqui que Caio Vinícius fez uma boa partida, né, que tinha sido um excelente achado ali de Carpini, né? Nessa necessidade ali, na falta de zagueiros, né? Lesão de Camutanga, Bruno Vini ainda fora e tudo mais. Não acho que isso se perdeu, tá? Mas hoje realmente Caio Vinícius não foi bem. Teve esse lance com o Wagner Leonardo, né? Que ele participa também da falha, os dois estavam na jogada. O lance do gol, inclusive, a bola roda muito, tá? Mas começa num erro de passe de Caio Vinícius. Ele sai errado e aí a bola vai pro Atlético. Aí a bola fica com o Atlético toca pro lado, volta um pouquinho, vai e aí acontece o gol. Então, começa num vacilo dele. Depois, inclusive, do gol, ele tem outro vacilo parecido com esse, que ele acaba se estabanando um pouco ali com a bola. Então, eu achei ele um pouco desligado hoje, não estava tão bem. Vou deixar o jogou mal para ele. Bom, vamos para as laterais, começando com o William Lepo, que ofensivamente hoje apareceu bem pouco, né, Não Arthur? gostei, tá? Vou dar um muito mal para o William Lepo. Achei ele muito mal realmente na partida. Defensivamente, sofreu bastante por aquele lado. Talvez tenha sido, talvez não, foi o lado em que o Atlético mais chegou com o Julimar, no primeiro tempo ali, principalmente. Ele não conseguiu ter vantagem e ofensivamente, como você bem falou, ele apareceu muito pouco e nas vezes que apareceu não conseguiu ganhar basicamente nenhuma jogada do Lucas Esquivel. O William Lepo que normalmente se destaca justamente pela parte ofensiva, né? No jogo contra o Fluminense, por exemplo, eu gostei bastante aqui da atuação dele, até falei bem que ele defensivamente sofreu com o Keno, mas ofensivamente chegou bastante, teve muita vantagem em cima de Marcelo, hoje isso não aconteceu. Acho até que foi a pior atuação de William Lepo com a camisa do Vitória. Teve ali o primeiro Bavi, quando ele estreou, ele não foi tão bem, mas era um recorte pequeno, primeiro jogo. Acho que agora ele está firmado como um titular e realmente não foi bem hoje. Talvez o pior do Vitória na partida, tá? Então vou dar o muito mal aí para William Lepo. Bom, aproveita e analisa o Cáceres, que, assim, pode não ter ido Muito tão mal mal. como o Lepo, mas foi decisivo no gol do Furacão. Muito mal também. Cáceres, se a gente tirasse o lance do gol, Cáceres seria um razoável, porque ele não fez também muita coisa, enfim. Mas o lance do gol pesa muito. Né? É um gol que decidiu o jogo, que fez o Vitória perder e que ele estava completamente desligado ali na marcação. Sabe? Beleza que tinha um jogador ali próximo a ele, mas esse jogador ele não participava da jogada. Ele precisava estar mais ligado ali no lance para entender que quem ele deveria marcar era Julimar e não o jogador que estava ali na ponta, que não oferecia tanto risco. Então, muito mal aí para Cáceres. O gol é muito culpa dele.
Eu acho que talvez na hora o pessoal tenha até colocado um pouco mais na conta de Caio Vinícius, que talvez poderia ter se portado melhor ali com o Pablo, é verdade, caiu muito ali, Pablo conseguiu segurar ele muito bem, mas o jogador deveria ser marcado por Cáceres, então muito mal ali para ele por essa falha. Bom, completando a defesa, vamos com o Lucas Esteves. Lucas Esteves, eu acho que eu vou colocar o razoável para Lucas Esteves. Eu gostei de Lucas Esteves no primeiro tempo. Eu gosto de Lucas Esteves, eu até falei aqui uns programas atrás que eu acho ele um jogador bem regular. Ele dificilmente se destaca, mas dificilmente também ele vai mal. É aquele cara meio nota 6 ali, nota 5,5, sabe? Fica sempre na média. Eu fiquei na dúvida entre esse razoável e pensando em colocar o jogo mal, porque teve um lance de contra-ataque no segundo tempo, que era um lance muito bom. Eu acho que o Vitória estava 3 contra 2 ou era 3 contra 3, algo assim. E ele carrega a bola, mas ele acaba errando na decisão do passe, porque passava, salvo engano, passava, ou era 4 contra 3. Agora que eu tô lembrando, os jogadores estavam na jogada, acho que era 4 contra 3, que passa Janderson pela esquerda e passa Zé Hugo pela direita, ele vai com Zé Hugo pela direita, só que próximo de Zé Hugo tem dois jogadores, aí Zé Hugo vira, toca para Culebra, a bola acaba se perdendo, eu acho que ele vacilou ali, mas eu não acho que é suficiente para colocar ele no jogo mal, sabe? Eu não acho que ele fez uma atuação do nível de Caio Vinícius, por exemplo, acho que foi um pouquinho melhor, então vou colocar ele no razoável, porque defensivamente foi um lado que o Vitória sofreu menos, ele conseguiu chegar algumas vezes ali ao ataque mais do que Lepo, por exemplo, então vou dar o razoável aí para Esteves. Bom, vamos para o meio de campo, começando pelo Luan. Luan, talvez dos três volantes tenha sido o melhor. Não sei se o suficiente para colocar no jogou bem. Eu acho que eu vou no razoável. O Vitória, no geral, não fez uma partida boa, então não dá pra gente ficar colocando muita gente no jogou bem. Vou dar o razoável para ele. Participou bem ali do começo das jogadas, sabe? No passe, na marcação também. Acho que foi um jogador ok. Não vou colocar acima disso, porque eu acho que não fez também para ficar acima disso. E aí, já emendando com os companheiros dele, eu acho que Leonaldi fica ali no razoável também. Eu até gostei, como eu falei no comentário, né? Eu até gostei da presença do Leonaldi, mas levou um amarelo ali no segundo tempo, por exemplo, não joga a próxima partida, né? Tá suspenso no jogo contra o Corinthians. Também acho que ele às vezes sente um pouco o fato dele que ele joga mais aberto pela esquerda e é um destro, né? Às vezes eu percebo que ele dá uma enrolada quanto a isso. Mas eu acho que é um jogador que vem crescendo, tá? No Vitória. No jogo passado eu achei ele muito bem. Hoje eu acho que fica ali no razoável. E o William Oliveira eu achei um pouco mais abaixo. Colocaria o jogou mal pro William Oliveira. Não gostei dele, participou pouco. Acabou saindo até no intervalo, né? Por desgaste. Então talvez a parte física tenha pesado. Até pelo que Carpini falou de que saiu, de que ele saiu por causa disso. Mas eu vou colocar ele jogou mal para destacar que eu achei ele abaixo do que Luan e Leonardo. Bom, vamos pro ataque, começando com o Mateuzinho, que só jogou o primeiro tempo hoje, né? Não foi aquele Mateuzinho de outros jogos, né? Mateuzinho, fico na dúvida Cansado ali hoje, entre né? exatamente, fico na dúvida entre o razoável e o jogou mal, porque assim, eu acho que ele tentou, sabe, assim, ele participou bastante do jogo em termos de vezes mesmo, né, que recebeu a bola. Como eu falei, o lance de maior perigo do Vitória no primeiro tempo talvez tenha sido com ele, um cruzamento que foi meio sem querer, mas que levou algum perigo. Eu vou colocar o razoável, tá? Para Mateuzinho, eu não vou colocar o jogou mal não, mas o jogou mal também caberia, tá? Fico na dúvida ali entre o razoável e o jogou mal, vou dar o razoável para ele, vou dar essa moral. Oswaldo, para mim, é sem nota, né? Se Uhum. lesionou ali com 10 minutos ou algo próximo disso, não tem como a gente avaliar. Leonaldo foi razoável também, tá? Boa. Oswaldo, então, sem nota. E Alejandro, cara, Alejandro é um jogador sempre difícil de analisar aqui, porque taticamente eu acho que Alejandro é um bom jogador. Hoje, mais uma vez, ele foi assim. Então, no primeiro tempo, teve um lance que Wagner Leonardo sai jogando e vai até o meio de campo assim com a bola, acaba desarmado. Vem o contra-ataque o Atlético Paranaense e Alejandro é quem tá lá na área de defesa, cortando a bola para evitar uma boa chegada do Atlético Paranaense, né? Porque Wagner Leonardo estava fora de posição, então era uma chegada de perigo do Atlético Paranaense. Então mostra assim como ele é um cara que se entrega para a equipe, né?
voltou até o campo de defesa para marcar, para ajudar. É até um lance que gera um cartão amarelo para Zapelli, jogador do Atlético Paranaense. Também tem um lance no comecinho do segundo tempo, que eu já citei aqui. Wagner Leonardo dá um lançamento, o Alejandro faz o papel ali de pivô muito bem, ganha a bola, toca para Rodrigo Andrade e a finalização vai para fora. Então, o Alejandro, sem a gente estar analisando aqui o fazer gol, é um ótimo jogador, dá para se dizer. Um bom jogador, pelo menos. Só que o problema é que ele teve uma boa chance ali também, poucos minutos depois, né, numa tabelinha com o Lucas Esteves, e acabou chutando, perdendo o gol, né? Beleza que foi uma defesa muito boa de Léo Link, ele saiu fechando bem um ângulo, mas querendo ou não isso pesa, né? Porque é aquela. Na quinta-feira agora eu estava analisando aqui o Vitória, eu falei um comentário um pouco parecido com o Alejandro, né? Que ele é um cara que ajuda o time, mas tem que fazer gol. Aí um torcedor até comentou, ele é um ótimo, como atacante, ele é um ótimo volante. É um pouco isso, sabe? Ele ajuda muito o time, mas fazer gol que é bom, faz até tempo, né, que ele não marca. Mas, seguindo o meu critério, eu gosto de um cara que participa assim, eu vou dar o razoável para ele, fazendo a média ali, que fora, a ajuda tática seria o jogou bem, ele se portando como o cara que precisa fazer gol seria o jogou mal, na média ali eu vou dar o razoável para Alejandro. Bom, vamos agora para os demais jogadores que entraram durante o jogo, né? Tem o Zé Hugo, o Castilho, o Janderson e o Rodrigo Andrade. Alguém teve uma avaliação positiva aí na tua visão? Desses, quem entrou melhor foi Janderson. Não sei se o suficiente para jogou bem, acredito que não. Vou dar o razoável para ele. Não vou dar jogou bem aqui, eu acho que ninguém merece hoje não, jogou bem não. Vitória fez uma partida fraca, vou deixar só o Arcanjo mesmo ali, que eu dei essa moral pela saída de jogo. Então vou dar um razoável para Janderson. Rodrigo Andrade e Zé Hugo jogou mal, e Castilho também. Os outros três jogou mal. Né? Rodrigo Andrade teve esse lance no comecinho ali que ele perdeu, depois muito desligado, errando passe. Na marcação não contribuiu também, sabe? Não foi bem, Rodrigo Andrade. Zé Hugo, como eu até falei no comentário, né? Não entrou bem. É um cara que é incrível como o Zé Hugo é um jogador que quando entra no segundo tempo, a gente pegar às vezes que ele entra no segundo tempo, assim, 85% dos jogos ele vai bem, entrando no segundo tempo, ele consegue contribuir. Mas sempre é aquela, entra bem, a galera faz, vamos ser titular, vamos colocar ele de titular, e quando vai de titular não vai bem, é incrível. E hoje foi mais uma vez, ele não foi titular, mas é quase como se fosse, né? Oswaldo se lesionou logo e ele entrou, não conseguiu ajudar muito no jogo. É voluntarioso, tenta, se esforça, mas não foi bem a partida de hoje, Zé Hugo. Carpini fez o certo, tá, em acionar ele. Era o lógico, inclusive. Todo mundo pensou que entraria Zé Hugo nessa vaga, mas ele não correspondeu. Às vezes é aquilo, né? Quando ele pega uma defesa já mais cansada, um jogo de segundo tempo, o pessoal já mais. O time ali talvez mais bagunçado e etc., é onde ele consegue se provar melhor. É uma boa arma para o Vitória quanto a isso, mas realmente para titular não vem conseguindo ajudar. E Castilho jogou mal, é muito fraco, né, tecnicamente, e na verdade não deveria ter entrado, sabe? No intervalo, para mim, já poderia ter sido o Jamota, como você falou, mas se ele não entrou no intervalo, essa mudança aí de Castilho, para mim, era meio que obrigatório que viesse Jamota e não Eric Castilho, que muito pouco agrega, sabe? Talvez o pior do trabalho de Carpini, para mim, seja essa insistência em Eric Castilho, que beleza que ele está sendo um pouco mais útil do que era esperado, eu até falei isso no programa passado, era um cara que não se esperava nada e tá contribuindo um pouquinho ali, tentando, mas assim, não dá, sabe? Se o Vitória quer, e eu sei que quer, e tá brigando por isso, fazer um campeonato um pouco mais seguro, Eric Castilho não dá para ter oportunidade, sabe? O Vitória tem que contratar para que Eric Castilho seja um jogador não utilizado ou um jogador que saia do Vitória. Mais uma vez, ele jogou mal para mim hoje. E Bom, medalhinha aí, para alguém? Alguém merece? O não, acho que Arcanjo, não pelo merece, menos? não. O Arcanjo fica aí como o melhor porque ele é o único como jogou bem, né? Mas acho que não vale medalhinha, não. Nem Pra a atuação bronze? de hoje. Pode ser a bronze, a bronze, a bronze. Alan, só Quem é dá que uma tá ajeitada aí no calando? Cáceres, tá? Bota o vermelhinho no Isso. Cáceres aí também, pro print sair bonito aí pra galera depois. E aí o Arthur finaliza com o Carpini, que fez o que pôde ou poderia ter feito mais, né? Calendário apertado, ele até falou na coletiva que não deu tempo para treinar, não deu tempo para treinar finalização, por exemplo, que foi uma crítica aí do torcedor e da imprensa baiana.
Enfim, Thiago Carpini fez o que pôde? Tem culpa no resultado hoje? Eu vou colocar um jogou mal nele só por essa cornetada da não entrada de Jamota, tá? Mas assim, nada demais também. Eu acho que ele fez o que pôde. Para mim pesou hoje pro Vitória mais a limitação, o cansaço, etc. E jogadores também não num dia inspirado, tá? Porque não dá para colocar isso tudo só na questão física. Alguns jogadores mesmo não estavam bem. A gente vê aqui no campinho que só o Arcanjo, né, que fez uma partida boa. O restante a gente tem vários jogadores ali no razoável, né, no regular. Mas alguns jogadores não jogou mal. Então, por exemplo, o William Lepo, que é um escapado importante para o Vitória pela direita, fazendo a tabelinha com o Mateuzinho, muito mal hoje. O William Oliveira, que é um cara que faz essa presença ali de elemento surpresa, também não foi bem. Zé Hugo, que entrou, não foi bem. Então, isso pesa também, mas eu acho que não entendo ele não ter colocado Jamota ou não ter colocado Daniel Júnior ou Daniel Júnior em escala menor, tá? Tô falando assim, só se ele, tipo, Jamota tá cansado, sei lá, tá com alguma coisa. Então tivesse colocado Daniel Júnior, como eu falei, eu não entendo essa insistência em Eric Castilho, que entrega muito pouco. Então por isso eu vou dar esse laranjinha, mas não nada que comprometa o trabalho de Carpini, que até aqui, no geral, é um bom trabalho de recuperação do Vitória. Bom, análise feita aí do Vitória, e só para arrematar, 2 jogos importantes, né, Arthur? Corinthians fora e Criciúma em casa. Tem que seguir pontuando aí. Super importante, né, Fábio? O Vitória, ele tá garantido fora da zona. O Grêmio, né, tem uma partida a menos. Mas mesmo que se o Grêmio vencer, o Vitória perderia uma posição, mas não entraria na zona, né? Porque o Vitória ainda está acima ali do Atlético Goianiense, eu acho que está fora da zona. O Grêmio tem 2 partidas a menos em relação ao Vitória. Ah, tem duas, né? Mas assim, ele passaria, mas o Atlético Goianiense não passaria. O Corinthians tem um Sim. julgamento que vai pegar o Palmeiras, um jogo bem difícil, mas mesmo que vença, não passa o Vitória por causa do número de vitórias, né? Então, o Vitória nesse momento está fora da zona. Vai pegar um Corinthians que, como eu falei no comentário inicial, né? Poderia ser um jogo em que o Vitória chegaria bem tranquilo. Bem tranquilo não, né? Que o Vitória não vai estar em nenhum momento, provavelmente, no campeonato bem tranquilo. Mas o Vitória poderia estar numa situação mais confortável de ter uma vantagem ali para o Z4 de algo ali de 3 pontos, 4 pontos, né? Então entraria na partida com um empate sendo um resultado bem interessante. Eu ainda acho que o empate não é de forma alguma um resultado a ser desprezado na Neoquímica Arena, mas querendo ou não, o Vitória já entra mais pressionado, né? Porque dependendo do que acontecer na rodada, pode ser que o empate não seja o suficiente, né, para você não entrar na zona. Então, como eu falei, o Vitória tinha uma janela importante hoje de oportunidade e acabou não aproveitando. Mas tem 2 jogos aí super importantes, né? 2 confrontos diretos. Por mais que o Criciúma não esteja na zona e tá ali acima do Vitória, tem até, eu acho que julgamentos, né? O Criciúma, mas é um time desse contexto, né? Uma equipe que a gente imagina que vai flutuar nessa parte da tabela. Então aí é uma tabela importante para o Vitória fazer. Eu acho que tem que mirar pelo menos 4 pontos aí, já que são confrontos diretos, até para não deixar essa galera se desgarrar dele. Muito bem, né? Só passando aqui o calendário do Vitória, né? Tem o Corinthians fora de casa, Criciúma em casa, e aí depois tem uma sequência chata contra Botafogo em casa e Fortaleza fora. E aí depois tem Grêmio fora e Flamengo em casa, fechando aí o primeiro turno. Então, Vitória vai ter que pontuar aí para chegar fora da zona, para tentar dar uma sequência melhor de regularidade aí, sobretudo na metade final do campeonato. Bom, então finalizada aí a análise do Vitória, que acabou perdendo para o Atlético Paranaense 1-0 no Barradão,